E salve, salve, meu povo lindo! Está no ar mais uma edição do Speedbag Podcast. Solta a vinheta, produção! O som da cidade, a voz que te envolve. No Speedbag Podcast a gente se resolve. Speedbag Podcast a gente se resolve. Speedbag Podcast. 3, 2, 1. Na cidade é correria, os motoboys estão no ar. No Speedbag Podcast vem com a gente escutar. História de superação, coragem e paixão, acelerando o coração, aumenta a conexão. Speedbag Podcast pra você. História de quem corre pra vida não perder. Speedbag vem se conectar. No ritmo dos motoboys, vamos juntos rodar. Speedbag Podcast pra você. História de quem corre pra vida não perder. Não é que eu olhei pra ele e falei Speedbag, velho! O som da cidade, a Quem voz vai levar que te aqui não, do envolve. Speedbag. No Speedbag Podcast a gente se resolve. Com emoção e adrenalina vem se inspirar. Na jornada dos heróis vamos acelerar. Speedbag Podcast pra você. Hoje temos a satisfação inenarrável de estar conversando com eles, mano. Pastor Leandro Jackson e sua esposa Daila. Sejam muito bem-vindos, viu? Ao nosso Obrigado, estúdio. prazer é nosso poder estar aqui. Você é louco, é uma satisfação inenarrável, gente, falar com essa galera. Por quê? Fora que são pastores, né, da igreja do Grajaú, eles também estão à frente aí de um projeto imerso, cara, onde cuidam de moradores de rua, meninas, mulheres abusadas, ou seja, dispensa comentário, né? Genuíno interesse em fazer o bem. E é uma satisfação pra gente receber vocês aqui, viu? De coração. Tô lisonjeado de estar conversando com vocês aqui hoje. E eu quero saber de tudo. Eu quero saber de tudo. Certo? Começar conversando aqui com o Leandro. Pastor. Tá à frente da igreja e do instituto. Explica pra gente. Eu sou pastor lá do Grajaú, né? E fico à frente também da igreja sede, daqui do Vila São José, e lá do Guarapiranga também, como diretor, né? E Certo. acompanho a minha esposa Daila no instituto, né? Como conselheiro. Maravilha. Ela é presidente do instituto. É a CEO. Wagner, que prazer estar aqui, muito obrigada. Nosso satisfação primeiro toda podcast, eu acho que o primeiro marca a gente, ainda mais no lugar onde nós estamos, né? Um trabalho seu que você tem desenvolvido e tem nos dado muito orgulho, porque na nossa região, um trabalho que se faz dignamente dá orgulho também para nós, não só para você, né? Pô, obrigado. Nosso trabalho do Instituto Imersos, nós desenvolvemos há mais de 6 anos e realmente é isso, é priorizar os moradores em situação de rua, adolescentes, jovens, meninas abusadas, né? Nós pegamos muito casos de meninas que têm sido abusadas dentro de casa, muitas vezes com consentimentos, né, de familiares. Então, assim, elas precisam de um suporte. Então, hoje nós estamos cada vez mais avançando com esse trabalho para que nós possamos dar um suporte a essas meninas, crianças, muitas vezes crianças, né, crianças pequenas, né? Galera, para vocês verem, né, o trabalho que é a igreja, né? Não fica só dentro da igreja, né? Não. Acaba saindo, Verdade, se estende, Sim. né? E de quem foi a ideia de abrir esse instituto, de acolher essas pessoas, né? Há 6 anos atrás, nós conhecemos o nosso pastor presidente, o pastor Paulo, e a pastora presidente, a Selma. Eu já Pastor fazia... Paulo e a pastora Selma, isso. Certo. Eu já fazia parte de uma outra ONG, que também trabalha com isso. Também é uma ONG muito grande, muito legal. E eu aprendi muito com eles. Fiquei 6 anos com eles, né? E aí, quando nós conhecemos, nós éramos do Guarapiranga, junto com o pastor Wellington e a pastora Daiane, nós éramos de lá. Nós conhecemos o pastor Paulo, que é a mesma igreja, e ele já tinha esse sonho, porém não tinha ninguém que soubesse, né, conduzir. E eles estavam orando, e aí foi quando nós nos conhecemos, e ele falou, olha, eu tenho essa proposta e não tenho ninguém que tenha a experiência de fazer. Aí eu falei, olha, eu tenho a experiência, vamos. Aí ele falou, vamos embora. E aí a gente começou... É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de você ensinar a igreja, você ensinar que realmente uma igreja não é só entre 4 paredes, que nós temos que atender a necessidades dentro da nossa casa também. Hoje nós pegamos muitas mulheres, essa semana mesmo, de outras igrejas, precisando de cesta básica, precisando ajudar a pagar uma água, uma luz,
que não pode falar para sua própria igreja que passa por essa dificuldade. Né? Então, assim, hoje o trabalho social, ele é essencial dentro de uma igreja. Ele é muito importante. Dentro de uma igreja e dentro de uma comunidade, né? Exatamente. Que nem o Grajaú, ele é grande demais. Grande. Demais. Quando eu estava pesquisando a região aqui, para vocês terem ideia, era 60 mil habitantes. Só na parte que eu pesquisei ali para poder ter um negócio. Então, assim, muito grande. esse número já deve estar bem maior. E dentro das comunidades há uma carência muito grande. Muito. Né, nessa parte aí, né? Muito. Pô, vocês lidam com coisa ruim O dia sempre, todo. né? Sempre. É o dia todo. Histórias. Às vezes você tem que ter um psicológico para você não querer levar para casa. Pô, eu ia falar disso agora, porque como é que não fica a sua mente? Acredito Fica. que vocês são pais, pai e Sim. mãe. Temos- Vocês têm filhos, então Sim. vocês vê o que acontece por aí. Sim. O diálogo em casa é forte Muito. nesse sentido? É forte. Tem a situação que a gente tá na rua e você olha assim, dá vontade de você vontade de você chorar, dá vontade de você pegar a pessoa e levar, e você não pode fazer aquilo, na verdade, né? Porque assim, a gente faz aqui no Grajaú aqui, mas tinha vez que assim, é algo que tudo tem um começo, né? Como ela falou. Então tinha vezes que eu não poderia estar, mas ela e eu ligava, você tá onde? Eu tô aqui com a ONG, mas você tá onde agora? Era 2 horas da madrugada, Nossa. com 9 meses, lá na Praça da Sé entregando marmita. Era. Meu Deus. Teve um caso assim muito absurdo que você acompanhou e ajudou a solucionar, resolveu? Que dá para compartilhar com a gente aqui? Sim. Nesse caso, eu estava, né, com essa ONG, o André, do Anjos da Sul, lá do Riviera. Ele faz um trabalho muito grande também. E aí nós estávamos na Praça da Sé, eu nunca esqueço. Eu estava com o barrigão grávida do meu de 3 aninhos. E aí eu vi os carros parando e pegando as menininhas, 10, 12, 9. Nossa. E eu não entendi, né? Aí eu falei, André, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, você não entendeu ainda? Eu falei, não. Ele falou assim, os carros de luxo estão vindo pegar as meninas e de manhã devolve. E as Isso mães, era à noite? Isso era à noite, 2, 3 horas da manhã. Puxa E as mães vida. que estavam colocando. Consciente. Nossa. Consciente. Menina de 10 anos. 10, Meu Deus, 9. pra gente que é pai, eu sou pai de menina, Você tem 2 não anos de pode 23, fazer. anos de 20. E você vai fazer o quê? Você não pode fazer nada. Então, assim, é um trabalho que, infelizmente, é limitado também. Né? É muito limitado. A polícia está ali vendo. Muitas vezes não fazem nada. Muitas vezes fazem, mas muitas vezes... Então, assim, é um trabalho que muitas vezes nós somos limitados. Chega a dói ouvir uma coisa dessa. né? Dói muito. que nem já aconteceu de casos de vir na nossa igreja e a criança falar esses relatos e as mães estão cientes, a família está ciente. Então, assim, nós, igreja, nós vamos até onde nós podemos ir. Nós temos um limite até onde a gente pode... Casos, a gente pode, tá acontecendo isso, a família que ajuda e levar a uma delegacia, levar, procurar, mas se a família não permite... Então, assim, hoje nós prezamos um trabalho, onde é um trabalho de formiguinha, que nós vamos ali trabalhando, pedindo ajuda, pedindo, sabe, conscientizando as pessoas. Não é fácil, né, galera? A gente escuta essas coisas, a gente às vezes vê tanta coisa acontecendo no mundo, coisa ruim, pessoas más, mas a gente não sabe os traumas que essa pessoa carrega, cara. É coisas assim que dá um transtorno mental nas pessoas. Sim. Pô. A pessoa vem carregada de mágoa, vem carregada de abuso, aí cresce, como é que vai ser um adulto saudável? Essa questão aí sim que a gente... O que mais assim, que a gente fala na IMES, é uma igreja que ela cuida, uma igreja que ela procura... não existe um organismo como uma igreja perfeita, mas a gente procura o quê? Uma igreja que cuide, que acolhe. Então aí se pensa, uma pessoa que ela viveu isso daí. Então, todos nós estamos aqui hoje, a gente cresceu, somos adultos, a gente casou, tem uma vida, né? E muitos traumas que a gente passou, ficou lá atrás. Sim. Só que isso daí, na psicanálise, vai falar que esses traumas do passado vão vir à tona na vida adulta. Então, aí você fala assim, mas a pessoa, ela entra no trabalho, sai. Não é que ela é preguiçosa. Mas tal pessoa, ela tem preguiça de fazer isso. Tal pessoa, ela não muda de vida. Os traumas que muitas vezes nós levamos de criança até hoje, muitas vezes os reparos são irreparáveis. Então, eu tenho um autor, não sei se é Lacan, que fala, mas o lugar mais difícil do mundo é o lugar do próximo. Próximo, verdade. Galera, só para vocês entenderem, o pastor Leandro, ele é psicanalista e terapeuta cristão também.
Então ele já está acostumado a lidar, a aconselhar, né? E a intervir na mente das pessoas, vamos falar assim, né? Sim. Diretamente para tentar mudar de forma positiva. Olha a responsabilidade desse homem, mano. Irmão, é só Deus para te dar força nessa causa aí, viu? Porque olha... E assim, para todos nós que estamos assistindo, acho que teve um começo primeiro, né? Teve uma caminhada primeiro, né? Na minha trajetória, eu passei por essa fase também. De drogas também, né? Passei por esse vale da sombra da morte também, né? E eu não conseguia, acho que aí talvez é o debate de alguns jovens que estão nos assistindo agora e vendo. Mas eu não consigo parar com essa abstinência, eu não consigo parar. E eu ia pra igreja, e usar droga. Ia pra igreja e usar droga. Aí uma pessoa um dia falou pra mim assim, nossa, mas você não vai parar nunca de fazer isso? Não adianta. Aí eu falei assim, enquanto eu tiver força, eu vou. E na Bíblia inteira, pra mim o versículo assim, a Bíblia inteira é toda inspirada por Deus, mas o versículo que mais assim me deixa ter esperança e força é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Deus... Conheço bem esse então, versículo, assim, eu tenho na minha pizzaria. Então, se Deus morreu por mim, por nós que estamos aqui hoje, não foi qualquer pessoa, foi Deus. Ele deu seu filho para morrer pela gente. Fala, então, se hoje eu tenho força, eu vou para a igreja hoje. Não consegui, tive uma recaída. Amanhã eu tenho força. Enquanto a vida, a esperança é não desistir. Mas a vida do crente é assim, né? Eu mesmo, falar pra você, o que me dá forças, para eu sempre ajoelhar, para eu estar sempre pensando em Deus, é as coisas que já me aconteceram, é os testemunhos, é o que eu já vi, o que eu já passei, o que eu já sofri, entendeu? Então, às vezes a gente cansa, desiste, quer mudar, mas aí você lembra, opa, peraí, tem um Deus que é maior na minha vida. Eu não posso parar aqui. Aí você levanta a cabeça, respira e fala, não, vou para a igreja. Não, vou tomar esse caminho que é o certo. Sim. Deus não se agrada disso, deixa eu me consertar. Então isso é o importante na vida da pessoa. Eu não sei como tem gente que vive sem Deus, cara. Eu não entendo, porque eu não consigo viver. E assim, eu e ela aqui, a gente conheceu, era água e fogo. Água e fogo, né? Mas teve algo que nos juntou. Era Deus. Então assim, quando eu conheci ela, eu era um moleque. E ela já era uma mulher que sabia, não, você tem que fazer assim. Então, homens, né, isso é conselho para homens. O homem demora mais a amadurecer mesmo, isso é fato, viu? O homem demora um pouco mais. Só que assim, Vagnão, a pior coisa é a mulher falar para você, não faz isso que vai dar errado. E você fazer e ela falar, eu não te falei que ia dar errado? Eita. Porque assim, eu sei o que é isso. Né, porque assim, porque hoje eu estou em pé, é Deus. Mas segundo ela na minha vida. Porque senão eu não estaria aqui para estar conversando hoje, contando essa história. Então, a pessoa que está do seu lado... É muito importante. É muito importante. Você tem que dar muito valor. Né? Verdade. E hoje está cada vez mais difícil essa questão de relacionamento, né? Acredito que na igreja aparecem muitos problemas de família para vocês também lá, né? Sim. Muito, muito. Assim, uma coisa que a gente aprende muito com o nosso pastor é, assim, em primeiro lugar, você tem que ter temor. Se você tiver temor a Deus, em primeiro lugar, muita coisa no casamento, na vida, já vai caindo por terra. Se eu tenho temor, eu não vou trair. Se eu tenho temor, eu não vou olhar. Se eu tenho temor, eu não vou usar tal roupa. Então, assim, hoje em dia, as mulheres, eu falo, as mulheres que eu converso muito, casamento não é um mandar no outro, é um respeito pelo outro. O Leandro não me segura pra nada. Vou pra onde eu quero, com o carro, faço o que eu quero. Eu sou mulher casada, eu dou satisfação, minha casa está em ordem antes de eu sair. Acho que muitas brigas, hoje em dia, a mulher ela pode trabalhar, ela pode fazer faculdade, ela tem que fazer, ela tem que estudar. Mas a mulher, em primeiro lugar, o primeiro ministério é a casa. Eu estou dando conta da minha casa? Será que eu tenho muitas funções na igreja, mas a minha casa tem que estar em ordem. O meu marido tem que estar em ordem, os meus filhos têm que estar em ordem. Então, eu acho que isso um pouco está faltando. Então, isso acho que uma das brigas que geram no casamento é a falta da mulher dentro de casa. E o que você falou, pastora, é muito importante, porque na minha visão, a pessoa, mesmo amando a outra, ainda tem a capacidade de trair. Trai amando. A única coisa que faz a pessoa não trair, no caso o esposo ou a esposa vice-versa, é o que você falou, é o temor a Cristo.
Porque É o você temor. pensa, tem um ditado da máfia italiana que ele fala que se você é capaz de trair a mulher, a pessoa que está do seu lado, que fecha os olhos com você, acorda com você, então imagina o que você pode fazer. Né? Exatamente. Então, eu recebo muitos casais também para aconselhar, e o interessante é que 90% dos maridos vai falar a mesma coisa. O que é que eu preciso fazer para mudar? O que eu tenho que falar para ela para mudar? E quando vai falar com ela, com a mulher, ela fala, não, mas ele não me ouve, ele não me escuta. Aí se a gente parar, fala assim, mas peraí, se um falasse isso para cada um, não seria uma coisa muito simples de resolver? Exatamente. Mas muitas vezes o diálogo vai se afastando cada vez mais. E o pior é que o casal, quando se separa, ele abala a estrutura da família inteira. É isso. Os filhos convivem com isso, já crescem com isso. E, juntar é difícil, mas separar é mais difícil ainda, né? Nossa, deixa eu dar uma olhada aqui como é que a gente tá aqui. Maravilha. E os problemas pessoais chegam até vocês, geralmente é briga de casal mesmo, né, mano? Briga de casal, familiar, de crianças, né? Às vezes as crianças estão também, porque as crianças elas vão começando a ficar com algo assim entre elas que é aos pouquinhos, vai se isolando, já não quer mais participar de nada, porque hoje em dia está muito comum o isolamento. E é assim que o diabo age. O diabo ele age no quê? No isolamento. Vai isolando as pessoas, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para isso, vai tirando as pessoas do convívio. E aonde ele vai se alastrando, e hoje em dia o mundo, ele tá tão visível hoje em dia, que as pessoas, tudo é normal. Hoje em dia, isso aqui é uma benção. Não, mas também... Mas é a maldição. É, maldição também, então, assim, exatamente. Eu acredito que você é da nossa época, que assim, você ia almoçar, jantar, era a família na mesa. Tudo bem que hoje tem a correria do dia a dia. Tem muita tradição que foi quebrada, né, com o tempo, né? Aí você vê, Isso, a família valores. vai Quem pede bênção Valores. papai e mãe ainda? jantar. A Eu peço. A família tá dele vendo? pede. E se eu não pedir, Se ele não pedir... Exceções. A minha não fui criada assim, Eu pedindo também não. bênção a papai e mãe. Então, eu nem obriguei minhas filhas a fazer isso, nem ensinei, porque eu não fui criada dessa forma. verdade. Eu também não sou, mas ele até hoje, no telefone, se ele ligar pra mãe dele agora, se ele não Benção, pedir... mãe. Benção, mãe, né? Deus abençoe. Eu acho lindo. Eu também acho. Lindo, Também acho não lindo. fui, mas eu acho lindo. Eu então. acho que esses valores que foi invertido, valores que foi trocado, que foram trocados hoje em dia. Ah, mas Né? tá triste. A gente tá falando de família, né? O lugar que as famílias se encontram hoje em dia é onde? Velório. Velório. Nossa, até arrepia. Tem uma Mais música no minha que fala velório. disso também. Velório, os amigos tomaram o lugar dos irmãos, pô. Filho matando pai, irmão matando irmão. Muito. O mundo tá de Muito. ponta cabeça. Fica a gente assim, fica naquela questão assim, questão de valores, porque hoje em dia é muito difícil não, tá no celular, dá um videogame, então Isso. eu sei que tem essa questão de, hoje em dia é muito complicado, então a mãe sai muito de manhã, o pai tem que trabalhar, mas aí o filho fica o dia todinho fora de casa. Fica o dia todinho no celular, fica o dia todinho na internet, então aquilo que é família acaba se perdendo. O que mais assim nos deixou apaixonados pela Imerso é que assim, algumas pessoas que acompanham sabem, nosso pastor presidente, ele é presidente do ministério, só que Ele assim, tenta resgatar esses valores? Muito. é assim, ele entrega, A a gente entrega marmitex na rua. A nossa prioridade é os valores. Pô, esse amigo que eu tava conversando com vocês agora nos bastidores aqui, lá da Paraíba, né? Meu, ele vai vir agora pra São Paulo, dia 19, vai ficar em casa lá uns 10 dias. Toda vez que ele vem, nós tem que ir lá pro centro entregar marmita, pô. É dele também isso Eu aí, acho que né? se um pregador, um cantor não conseguir pregar, não conseguir fazer fora do microfone, não conseguir louvar na rua, Longe do holoforte, né? exatamente. Não é válido, porque, né? sim, porque fala, o amor, né? Eu tenho muita frase que eu uso do Instituto, né? Nós somos um amor que se transforma em ação. Porque naquele dia nada vale. Eu posso entregar 10 mil marmitas por dia. Eu posso atender 10 mil moradores de rua, crianças. Se eu não tiver o amor e não tiver Cristo, nada vai. Vai chegar aquele dia, ele vai virar para mim e vai falar assim: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Eu tenho uma coisa comigo. O dia que eu for fazer uma caridade, fazer alguma coisa, eu deixo o celular em casa. Porque hoje o que mais tem é isso, gente fazendo caridade, mas
pra postar. Pra postar. Pra virar stories, pra virar reels, pra engajar. Entendeu? Sim. Então, assim, de que vale isso? Isso é verdade. Então, se nós não tivermos a consciência de que eu posso fazer, eu faço o meu trabalho, mas eu tenho que ter a minha intimidade com Cristo. A minha intimidade com Cristo não é eu louvar, não é eu pregar, é no meu quarto, é na minha casa. A minha intimidade com Cristo é como eu trato, é como eu falo. A minha intimidade com Cristo é no meu momento a sós, como Mateus fala, entrar no quarto, fecha a porta e tem um momento com Deus. Nada vai valer eu entregar as marmitas, eu entregar comida, roupa, se eu não tiver em mim, se eu não conhecer a Deus no íntimo e Deus não me conhecer no íntimo. Porque também tem uma questão, assim, uma vez a gente conversando nisso, a gente sempre procura todo ano melhorar. Porque se entrega a Marmitex, todo mundo entrega, certo? Marmitex, água. Só que assim, a gente entrega ali, muitas vezes tem 10 pessoas ali. Tem um ali que ele quer mudar de vida, ele quer sair daquela vida. Aí a gente procura o quê? Parceiro com casa de recuperação, onde possa levar essa pessoa para uma casa de recuperação. Aí ela tá lá? Sim, mas ela estando lá, aí precisa trabalhar com ele, quando sair da casa de recuperação, e com a família que vai estar acolhendo ele também. Então precisa ser um trabalho completo, porque no fim do ano todo mundo quer entregar Marmitex. Fim do ano, Lindo. Natal, é muito lindo no fim do ano. Mas no dia a dia, a fome não bate só no Natal. A pessoa não vai conseguir esperar 365 dias pra comer, não, galera. O negócio É verdade. É o só na Páscoa, né? Entregar só na Páscoa. E nós temos que fazer, nós fazemos, alimentamos o físico, porque hoje em dia você entrega a marmita hoje, ele vai estar com fome daqui 2, 3 horas. Então, só que assim... O que é o trabalho social? O que é você entregar uma marmita? É você olhar para o morador de rua e falar assim, eu te vejo. Eu vejo você. Verdade. E, pastora, com a pandemia, a gente sabe que muitos moradores de ruas têm problema com droga, problema Sim. com álcool. Às vezes ele não quer dar trabalho para a família, vai para rua, ou às vezes a família expulsa mesmo. Sim. Mas a pandemia, ela levou muitas famílias aí a ir para rua com tudo, né? Despejada, Foi isso muita. e aquilo. Foi assim, no auge da pandemia, nós estávamos na Praça da Sé, tinha muitas, não sei se o senhor lembra, barraquinhas, né? Que até a prefeitura colocou, porque eram famílias que tinham emprego, tinham casa, e não tinha mais como pagar aluguel, não tinha mais como pagar as contas, e infelizmente foi morar para alguns conseguiram se reerguer, mas muitos não conseguiu mais se reerguer. E o interessante é que a igreja, ela nasceu bem na pandemia. Ela começou bem na pandemia ali. A igreja ali, ela foi crescendo. Então, o que as pessoas precisam entender? Que tem na parte da Bíblia que fala assim, que uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Deus daquele que faz todas as coisas. Sim. Então, se eu for muitas vezes procurar os meus recursos, porque eu trabalho, porque eu tenho força, eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou planejar, mas a gente não sabe quando a gente vai ficar doente. A gente não sabe o que está nos esperando lá. Então, as pessoas precisam entender, Wagner, que tem muitos assim, escritores que eu leio, e tem muitas mensagens assim, que ficam na minha mente, que é bom eu sempre falar e compartilhar para as pessoas gravar também na mente delas também, né? Sim. Tem um escritor que ele fala assim que todo ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus. Então, você pensa, todos nós temos um vazio que só Deus pode preencher. Muitas vezes você pode pensar, o que adianta a pessoa ser tão rica, mas não tem ninguém na mesa para compartilhar aquela refeição? Tem pessoa que ela é tão rica, tem status, tudo, mas ela não pode sair na rua com a família para tomar um suco, um refrigerante. Mas dinheiro não é felicidade, né? Não. Dinheiro, assim, a gente precisa. A gente não pode ser hipócrita, falar que não precisa de dinheiro. Precisamos. A gente precisa de dinheiro para manter. Mas não que ele seja o motivo da felicidade. É por isso que fala assim, que quando a gente lê aquele texto, né? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Só que aí você pensa, se nada me faltará, por que me faltam muitas coisas? Esse texto, na verdade, está falando o seguinte: se Deus for meu pastor, não sentirei falta de nada. O Senhor é suficiente na minha vida. A verdade é que o povo hoje quer ter muitas coisas que não precisa para impressionar alguém que não vale a pena. Exatamente. A verdade é essa, entendeu? Tem coisas que a gente não precisa ter, pô. Um carro de 20 mil me leva no mesmo lugar com a Ferrari de 1 milhão leva. Sim. Entendeu? Vai chegar um pouquinho depois, mas vai. Vai. Entendeu? Mas vai. Então, assim,
tudo tem a hora certa na vida da pessoa. Tem. Né? Eu mesmo penso dessa forma. Só que o brasileiro ele é muito imediatista. E esse pensamento leva muita gente à ruína, pô. Porque o pessoal só pensa em ter e não pensa em ser. Não. Entendeu? Às vezes, e quando você recebe uma bênção e você não está preparado para ter aquela bênção, o que acontece? Uma maldição, a bênção se torna maldição na mão da pessoa, entendeu? Isso é triste. Triste. Por isso que eu falo, gente, mas vocês têm que ter uma direção, cara. Não dá para viver sem Deus hoje em dia. Não. Porque, olha, eu tô meio safado, vou te falar a verdade, mas antes, se eu fosse virar a esquina, eu buscava a palavra. Entendeu? Agora, pô, tem um ano que eu não vou na minha igreja, mas deu o batismo lá que a gente, o batismo não, a Santa Ceia, que é uma vez por ano, mano, os irmãos lá já começam a me ligar, mas você vai vir, né? Meu primo, Jefferson, mano, te amo. Ele, ó, a Santa Ceia, não falta não. Então, eles sabem da minha correria, pizzaria noite, tudo. Mas eu vou falar pra vocês, tempo é questão de preferência. Sim. Se você não tem disposição pra tirar uma hora pra ir pra casa de Deus, mas vai ter pra quê? Estou falando isso pra mim, viu, gente? É o que a nossa pastora presidente, ela preza muito. O que é a sua prioridade hoje? Porque nós sabemos, o crente, ele sabe, a pessoa pode estar desviada, pode estar afastada, mas ela sabe, você tem 2 caminhos, céu e inferno, não tem outra escolha, acreditando ou não. Nós hoje pensamos assim, se eu morrer hoje, quem vem me buscar? Para onde eu vou? É esse temor que eu falo que as pessoas perderam. O pessoal não pensa mais nisso. Para onde eu vou? Concordo. É verdade. Sabe? Quem vai vir buscar a minha alma? Eu tô vivendo para quê? Né? Igual o legado, eu sempre falo nas minhas ações sociais, eu falo que igual é o legado que eu estou deixando. Uma das histórias que eu amo muito em Atos, né, a história de Dorcas, ela tinha um único talento. Ela cuidava das viúvas, dos necessitados, e ela costurava a roupa para as viúvas. E ela morre. Aquela cidade não se vê sem ela. Ela era tão importante que naquele local perto, Pedro estava pregando e eles mandam chamar Pedro, né, o discípulo de Jesus, e Pedro vai até o local, fica com ela sozinha, ela entra no quarto e ele ressuscita ela. Então, assim, qual é a importância que eu vou ter quando eu for? Será que eu vou deixar um legado? Ou será que eu só quero status? Porque hoje em dia status, fama é passageiro. Eu preciso ser visto. Não, pelo contrário, status, fama tem dado muita depressão, pô. Você vê gente que tem tudo. Pô, mas ó, imagina imagina a pessoa que tem tudo que ela pensar em ter, ela consegue. Qual a motivação de vida que ela tem se não for Jesus Cristo? Porque ela sabe que ela não vai viver para sempre. Ela tem tudo ali, mas e o pós-vida? Então. Não é um assunto. É verdade. Se a pessoa parar para pensar, ela. Sim. É aquilo que o Santo Agostinho que fala, que todo ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus. Então eu e você temos um vazio que só Deus pode preencher. Porque a nossa alma, ela sabe para onde ela veio e para onde ela vai voltar. Ela sempre vai ter a necessidade do Criador. Sim. Sempre. A alegria de nós estarmos na presença, pular. Fala para mim se é a mesma alegria do mundo. A alegria quando você está na igreja. Quando você está ali. A certeza. É verdade. Fala se não é gostoso. É diferente. Ou você, que a gente está na rua, de todo o coração, uma criança te abraça. E te fala, tia, obrigada. Que nem a última ação social que nós fizemos no Grajaú, eu tenho foto, o menino, e nós estávamos, eu e ele, porque a gente tem o instituto, e uma equipe fica no instituto, recebendo as pessoas para dar banho, trocar de roupa, orar, e nós saímos para a rua entregar as marmitas, né? E nós estávamos no carro, eu, o Leandro e o pastor, e aí nós encontramos um menino, uma menina, no colinho assim, e o pai empurrando eles, e o menininho chorando com as balinhas na mão. E aí, aquela croques, já no ralo, ele falava assim, tia, tá doendo. Aí a gente parou o carro, na hora eu desci. O que foi? O pai gritando, vamos com uma varinha. E ele, tia, meu pé tá queimando, tô desde meio-dia na rua, meu pé tá queimando, tá pegando fogo. Eles sentam no chão. Eu falei, e agora? Aí nós saímos com o carro, falei, vamos lá no instituto, demos a volta. Eu olhei pro meu filho de 10 anos, eu tiro o tênis. Ele, mãe, tira o tênis agora, rápido. Porque era o único sapato que sabia que ia servir mais ou menos pro menino.
E aí nós voltamos com o carro, peguei um monte de sapato para os menininhos, assim, nós levamos. E aí eu fui colocar no pé dele, assim, o olho dele cheio de lágrimas. Isso não tem preço. Não tem em cima do altar, você pode pregar, você pode ser famoso, não tem preço. E Deus fala, eu vim nu, me deste de beber, me deste de comer. E você cuidaste. Então, assim, quando nós cuidamos dos pequeninos, nós estamos fazendo para Deus. Você sabe, pastor, não sei se a palavra dó é cabível, mas eu não arrumei outra. Eu fico com tanta dó dessas pessoas que se auto-intitulam ateu, que não creem em Deus, Sim. porque eles não têm e não dão a brecha para ter uma experiência com Deus. E é tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Quando você tem uma experiência com Deus, pô, eu já tive experiência de ouvir voz, mano. Sabe o que é isso? Opa, para, não faça isso. Eu olhar assim pro lado, na época eu trabalhava numa empresa de entrega, tinha um ajudante ali dormindo, eu falei, estou ficando louco. De novo eu escutei a voz, hoje você não vai mexer em nada. Pô, naquele dia Deus guardou meus pés de ser preso. Olha. Eu no erro, Deus falou comigo. Entendeu? Então Deus sabe de tudo, cara. Sabe, conhece o nosso coração, conhece o nosso íntimo, entendeu? Eu tô falando que eu tenho dó de quem é ateu por causa disso, pô. Vocês não dão espaço para Deus vir e se fazer presente na vida de vocês, pô. Para ele vir, para você ter essa certeza de que Deus existe, você precisa autorizar, pô. Sim. Pelo menos começar, né? Você que está afastado, que está por algum motivo, às vezes foi machucado, porque às vezes igrejas que machucou, pastores, pessoas, né? Uma palavra, pessoas. Deus, ele não machuca, Deus, ele cuida, né? Então, assim, volte, porque nós estamos vendo como a volta de Cristo está muito nítida. Está muito nítida. Bíblia se cumprindo, né? Então, assim, palavras se cumprindo. Volte para Deus, se permita ser amado de novo, né? Se permita que Ele se revele de novo, né? A igrejas, infelizmente, vai ter igrejas, vai ter pastores, vai ter pessoas que vão machucar porque o homem é imperfeito, mas Deus, ele é perfeito. E nós fazemos tudo por Ele e para Ele, não é para o homem. Porque assim, já me perguntaram algumas situações assim, falou, eu te faço um desafio. Se você pegar a sua Bíblia, você começar a ler, só você, não precisa ninguém saber. Você fala, Senhor, se o Senhor existe mesmo, então fala comigo. E você continua naquilo. Eu nunca vi Deus de coração, né? Coração. Não da boca para fora, de coração. É como fala assim, que Deus, ele está na porta. Ah, sim. Batendo. Se a gente abrir o coração para ele, ele vai entrar e vai fazer morada. Vai. E as pessoas, muitas vezes, elas falam assim, mas tem gente que ela não gosta de ir pra igreja, a igreja é chata. Só que assim, a igreja, quando está louvando, ali é um ensaio. Aqui a gente está ensaiando. Porque no céu vai ser louvor 24 horas. Então, então se você não gosta de ir pra igreja, você quer fazer o que no céu? Deixa eu contar uma coisa pro irmão aqui, aproveitar que eu tô aqui, né? Quando eu era mais novo, molecão mesmo, quando minha esposa engravidou, eu tinha perdido um emprego, né? Tava desempregado com a mulher grávida, namorada grávida, morando na casa do meu pai e da minha mãe, que nem eu falei lá no Caio de Favela. Aí eu peguei e fiz entrevista numa empresa com um tio meu me apresentou. E eu tava esperando, né, essa resposta, que eu tava aflito já para trabalhar. Porque o dinheiro que eu tinha pego dos tempos que eu tinha trabalhado na outra empresa que eu fui demitido, eu comecei a construir uma casinha em cima da casa do meu pai para poder subir com a minha mulher e minha filha quando nascer. Um lugar, né? Aí eu cheguei em casa, aquele barulho, mano. Quando eu abri a porta assim, nossa, mano, uns 15 crentes orando lá na sala da minha mãe, né? Ajoelhado, véu na cabeça e um no meio lá, né? Eu não gostava, eu ficava puto. Eu tinha que passar pela sala pra ir pra cozinha, pro meu quarto lá. Já tava cansado, tava na rua. Cheguei, eu peguei e falei assim, vamos ver se tem Deus mesmo aqui. Ó a cabeça, mano. Ó a cabeça. Me escondi atrás da cortina da sala da minha mãe. E falei, se tem Deus mesmo ali, quando acabar essa oração, só no pensamento, pastora. Se tem Deus, esse que está orando aí no meio vai levantar, vai me apontar aqui atrás da cortina e vai falar, o emprego lá vai ser seu ou não. Vamos ver se tem Deus nessa jossa aqui. Eu pensei comigo. Na época eu não era crente, né? Eu tinha raiva que é crente todo final de semana ia lá em casa. Minha mãe, nossa, crente até hoje, graças a Deus. E fiquei lá atrás da cortina aqui, ó. Olhando pro cara, o cara de cabeça baixa. Uma barulheira, todo mundo dando glória, né? Coisa linda. Hoje eu penso assim, glória a Deus, né? Quando acabou a oração ali,
Esse que tava no meio lá levantou já me procurando. Sai de trás da cortina. Saí de trás da cortina, Deus manda te dizer que o emprego é seu. Eu falei, nossa, que Meu, foi que um experiência. tiro de 12 no meio da cara. Ali foi, não tinha o que falar. É o que eu tô falando, quando você se permite ter uma experiência com Deus, Verdade. É verdade. transforma, pô. Transforma. Transforma. A Da Fernanda? outra da Fernanda, eu tive 7 overdoses, né? Ô louco, mano. 7 Sete overdose? overdose. Você tá Isso. falando sério? 7 Ah, overdoses. mas você era um nóia desgramado, então, irmão. Puta, velho. Ô, louco, 7 velho. overdoses. Só Deus da Só calma. que na última, eu falo assim, ó, parece que quando você vai morrer, você vê um filme passar pela sua cabeça. Na última overdose, eu tinha certeza ali que eu ia morrer mesmo. Ali eu tinha certeza. Eu falei, Deus, Nossa. eu sei que o Senhor existe. E eu sei que você olha, é incrível. Parece que para o tempo. Fala assim, eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer, tô errado, sei pra onde eu vou, mas Deus, se o Senhor tiver misericórdia de mim, não deixa eu morrer, não. E eu esqueci. Mas como apagou. Nossa, arrepia. Aí eu acordei, a médica falou assim, e aí, você quer continuar nessa vida ainda? Porque quase que você não conseguia chegar aqui. Era pra você ter chegado morto aqui. Já teve situação de eu estar na favela assim, e a rota descer atrás de mim, com nome e tudo, né? Nunca levei um tiro, nunca levei uma facada, nunca fui Glória a preso. Deus, mano. Porque eu não gosto de falar de ser parte minha, porque eu acho que é algo muito vergonhoso. Mas hoje eu sei que era Deus me guardando. Era Deus me guardando porque Deus tinha um propósito na minha vida. É isso, esse É igual testemunho pode salvar almas Sim. também. É igual você que está ouvindo aí. Quantas vezes você já foi preso? Quantas vezes você já passou por situações? Mas Deus sempre esteve te guardando, te dando oportunidade. Então, o mal, muitas vezes, nossa, é achar que, não vai dar em nada. Isso não vai acontecer nada, é apenas um pancadão, é apenas uma vida. E o diabo, ele não brinca de ser crente. Seu diabo. Ele vem pra matar. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Perdão, né? O diabo não brinca de ser diabo. Ele é diabo mesmo. Ele vem pra matar, roubar e destruir. Mas o homem, sem Deus, ele é mau, imperfeito e desagradável. Mas um homem com Deus, ele é bom, perfeito e agradável às pessoas. E Deus começou a mudar a minha vida lá. Aí me deu uma benção. Falou, agora eu vou pegar na sua orelha e você vai virar homem agora, rapaz. A benção aí. Né? A benção tem nome e sobrenome. E graças a Deus. Somos perfeitos? Não, todo dia é uma batalha diária, Vagnão. Todo dia é uma batalha diária. Mas o que a gente fala? Não posso voltar mais para aquela vida velha. Eu vou continuar. Tem um autor que ele fala assim, ó, para trás, mas nem para tomar impulso. Vamos para frente, vamos caminhar. O Senhor nos espera. O Senhor nos aguarda numa morada celestial. Então imagina, a gente sofrer tanto nessa terra aqui, passar por tanta coisa, por tanta privação, e ir pro inferno ainda, não, aí é demais. É triste, hein? Não, aí é Não, demais. é eterno, aí né? é demais. Não dá, não. É sofrido. Falamos do mundo espiritual. As pessoas hoje têm que entender que o mundo espiritual ele é tão real e tão próximo. Nós estamos aqui falando de quem? Nós estamos falando de Deus. A Bíblia fala onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor, ele se faz presente aqui. Então, quando nós falamos do mundo espiritual, a minha filha de 16 anos, ela ficou 1 ano morando com a minha mãe, 1 ano, e ela não conseguia ir para a igreja, morando com a minha mãe. E aí eu trouxe ela de volta para casa, porque a gente falou, ela tá sem tomar ceia, sem ir para a igreja, não pode. Eu falei, Fernanda, agora é hora de cuidar da sua vida espiritual, né? E aí Deus, ele nos cobra, como eu falei, nossa casa tem que estar em ordem, em primeiro lugar. E aí ela voltou para casa esse ano, e aí ela estava na igreja com os adolescentes, com os jovens, foi sexta, sábado e domingo. Foram atender cartas, saíram. E ela falou assim, mãe, aí nós temos uma campanha na igreja, toda meia-noite a gente ora. Aí até brinquei com ela, de domingo para segunda, eu falei, Fernanda, ora, né? E aí a gente orou, fomos dormir. Quando foi 4 horas da manhã, um terremoto aconteceu na sala. Ela estava dormindo na sala, tem um sofá que estica a cama, eles ficam até tarde e dormem no sofá. Um terremoto aconteceu. Os sofás, 2, um foi por cima do outro. Sabe aquele filme de terror? Só na sala. Né, a nossa casa é sobrado. Nossa. Os fios chegou a puxar, sair da internet, os fios puxaram, assim, como se os fios puxaram. Algo sobrenatural mesmo. Só na sala. E aí eu acordei, eu gritei, eu falei, amor, estão roubando a casa. Eu achei que estão roubando o sofá, estão tentando levar a televisão. Nosso painel é de madeira, e aquele madeira mesmo pesado foi feito, caiu tudo. O modem da internet despedaçou.
Parecia filme de Nossa. um filme que... E nossa, entendeu? Eu falei, não, estão roubando. Eu falei, corre, vai lá embaixo, vê se tá debaixo da escada, vê se tá tentando levar o carro, né? E tudo fechado, e tudo normal. E as crianças gritando, ela começou a chorar, a gritar. Isso foi 4 horas da manhã, a gente levanta às 6 horas. Ninguém dormiu mais. 6 horas da manhã, a gente arrumando o bebê pra ir pra creche, a gente se arrumando. Ela desce e fala, mãe, preciso falar. Eu orei e eu falei pra Deus que eu não tava sentindo mais a presença dele. E eu pedi um sinal. E Deus me deu um sinal. Só foi onde ela estava dormindo. Eu falei, aí eu entendi o que aconteceu. A gente estava sem entender. Ela falou assim, eu orei, mãe, porque eu fui sexta, sábado, domingo e eu não senti nada. E eu pedi um sinal pra Deus. Deus deu. Eu falei pra você, não brinca com o mundo espiritual. Não brinca com Deus. As pessoas hoje perderam o temor. Não brinca com Deus. Então, assim, ali foi algo muito forte. Até quando ela fica, quer 16 anos, fala, vai fazer alguma rebeldia, fala que é um sinal de Deus, ela, não, mãe. Então, assim, é muito forte. O mundo espiritual é muito forte. Nós não podemos ver, a gente não consegue ver a nossa volta, como que Deus nos protege e nos guarda. Isso aqui que nós estamos fazendo, abrindo para as pessoas, é Deus fazendo isso, é Deus mantendo, é Deus sustentando, é Deus tocando em você, é Deus agindo através de você. E Deus, ele age assim. Às vezes as pessoas querem algo sobrenatural. É no pequeno que Deus fazia. E é assim que Deus vai continuar fazendo, eu acredito, até a volta dele vir. É porque assim, perdão, Wagner, as pessoas foram muito traumatizadas, foram muito machucadas por dentro, e acho que muitas vezes a restauração é assim, mas não, é uma restauração de dentro para fora. É como o vaso que fala em Isaías, né, em Jeremias, desce a casa do olheiro e olha o que está acontecendo. E é Deus moldando. Só que assim, uma reconstrução de dentro para fora leva um tempo, porque assim, se a gente cair em qualquer lugar, e depende do machucado, vai ficar uma cicatriz. Vai passar aquilo? Vai passar tudo. Só que tem cicatrizes que são muito profundas. E assim, tem cicatrizes que talvez tu fala, mas não vou mais para a igreja, fui tanto magoado, fui tanto machucada. Só que assim, quem vai te curar não é o pastor, não é o obreiro lá, mas é o Espírito Santo. É aquele Deus que te criou, que te formou, que sabe o que está acontecendo com você. Então, permita-se abrir-se para Deus, porque ele quer fazer uma morada em você. Imagina, para pensar, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Wagner, fazendo morada em você. E falando, eu estou com você todos os dias, para te aconselhar, para falar, para te guardar. Então, isso é algo que não tem valor. É inimaginável. É inimaginável. O Espírito de Deus está em mim e em você. Você sabe o que eu percebo aqui, pastor, pastora? Eu converso com muita gente aqui, né, no podcast, na rua, na loja. As pessoas, todo mundo, 99% fala de Deus. Não, que eu tenho fé, que não sei o que e tal. Só que a gente percebe que é uma coisa morna. Até na gente mesmo, quando fala. Sabe? Sim. Não é uma coisa, uma chama ardente ali. Uma coisa avivada. Não é igual. O cara não fala igual fala de Deus como fala do time do coração dele lá. Entendeu? Dá pra perceber que paixões do mundo se sobressaem a Cristo hoje, né? Então assim, todo mundo fala que crê em Deus, mas tá morno demais, tá quase apagado. E o que a Bíblia fala sobre o morno? O morno, ele vomitará da sua boca. Antes seja frio. E hoje as pessoas realmente estão mornas. Quando der, eu vou para a igreja. Quando der, eu vou. Primeiro, eu vou assistir minha novela, vou assistir futebol. Primeiro, eu vou... Depois, eu vou ver Deus. E esse não foi o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu não estou nem falando só do crente. Eu estou falando de pessoas que não são crentes. Que hoje em dia as pessoas nem sabem o que é, para falar a verdade. A maioria dos jovens, vamos falar dos jovens, né? Que a questão atemporal, ela é complicada, entendeu? Não é a mesma coisa de quem ali nasceu nos anos 80, que nem eu, 90, 2000, 2010 para frente, agora que está com 15 anos, certo? Esse jovem, ele perdeu muitas referências, pô. Muitas referências. Quem eles seguem? Exatamente, ele vai seguir o quê? Um influencer. É igual assim. Um cantor, um músico. É igual eu falo para todos assim, os jovens lá, né, na igreja, que pode ser o maior pregador, o maior cantor, mas lê a Bíblia. Olha para Jesus.
olha para Jesus. A gente olha para Jesus, ele estava sempre aonde? Nos becos, nos valados. Então, você sentir o ser humano, você está com o ser humano, é diferente. Uma coisa é você falar de amor ao próximo, outra coisa é você tá amando ao próximo. É diferente. Então, tem coisa, é igual milagre. Milagre você não se explica, milagre você se vive. Exatamente. Você vive o milagre. Eu entrei nesse assunto aí, pastora Dala, pastor, pra gente entender junto aqui a importância que é o trabalho que vocês fazem, que a gente faz aqui quando fala de Deus, essa sementinha que a gente planta. Sim. Porque quando a nossa geração partir, como que vai ser? Exatamente. Se a geração nova que tá vindo aí, tá dispersa, tá focando em outras coisas, não se fala mais de Deus. Tá entendendo? Sim. Então, toda igreja que tem trabalho com jovem, tem que dar uma atenção a mais nisso daí. Muito grande. Muito grande. Porque a gente não vai ficar pra semente, uma hora a gente vai, pô. Sim. Sim. Nós vamos. E quando a gente for, como é que essa geração E outra vai coisa ficar? que eu acho que... Se a semente não tiver plantada, Verdade. né? Não só plantada, né? Mas vingar, né? Que nem eu acho que outras coisas que também nós falamos como igreja. É porque nós não queremos passar o legado. Nós não queremos ensinar. Se nós não ensinarmos as crianças da igreja, os jovens, nossos filhos, não vai ter pastor, não vai ter missionária, não vai ter levita, não vai ter pregador. Exatamente. As crianças de hoje, a maioria não, antigamente falava, vou ser pastor, eu vou ser levita, hoje em dia as crianças não têm mais esse amor, porque não tem mais exemplo. E é em tudo. Em tudo. Se você, vou dar um exemplo. Igreja Católica. Vamos falar da Igreja Católica um pouco aqui. Quando eu era criança, toda vila, todo lugar que ia, tinha esse negócio de crisma, isso e aquilo. Mas não tem mais, até isso, acabou. Não tem mais. Querendo ou não, qualquer ensinamento que leva a Cristo está se perdendo. Todo ensinamento que se leva a Cristo está se perdendo. O que se mantém mais firme ali é a igreja evangélica. E assim, as pessoas, você percebeu que assim, as pessoas, elas não conseguem manter um foco. Elas, não, porque entrei e vi um podcast, a pessoa está debatendo com outro sobre tal coisa, mas e Jesus? Entende? Não, porque a irmã me decepcionou na igreja, mas e Jesus? Te decepcionou? Mas porque tal pessoa é chata, mas e Jesus? Então, me perguntaram assim, mas quando eu for fazer uma coisa, como eu vou saber se é certo ou errado? Pensa no seguinte, eu vou assistir o filme. Será que Jesus já assistiria esse filme comigo? Eu vou fazer tal coisa, será que Jesus faria isso também? Porque na igreja são muitas pessoas, todo mundo imperfeito, procurando se conectar com Deus para procurar melhorar, para ir morar no céu. Então, não existe pessoa perfeita. O único perfeito é aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Mas precisamos entender que isso, Wagner, parece algo muito, muito pequeno, né? Mas eu não sei o que você está passando. Mas se eu me colocasse totalmente no que você está passando, eu falava, rapaz, o Wagner tem traumas, tem situações que ele está passando, agora eu sei porque ele é assim. Mas as pessoas não querem saber. As pessoas cada um quer cuidar da sua própria vida e falar, olha como eu estou sentindo. Infelizmente é assim, Wagner, eu estou com dor de cabeça. Aí você, mas eu estou com dor de cabeça, eu com dor na perna. Um quer mostrar que está precisando mais do que o outro. A minha necessidade é maior, eu preciso mais. Então, o se doar falta hoje. Falta e muito. Muito. Falta e muito. A gente entra de novo no debate. O povo tá frio demais. Você já parou para pensar? Jesus falar para esses pregadores, tá lá, não, tira do mundo o sapato aqui, eu vou lavar os pés de vocês. Quem faria isso hoje? Quem faria isso hoje? Ele não procurou palanque, ele não procurou lugares, ele foi onde as pessoas precisavam. Então eu falo assim, não, todo dia eu preciso me arrepender. O povo não tá acostumado com isso. Não. Você falou, eu lembrei de uma situação aqui. Um motoboy meu tem mania de trabalhar de meia e chinelo. E aí você fala, não faz isso, não faz. Mas teme em fazer. Um dia foi fazer uma curva, o pé pegou na quina da calçada, pronto. Aí um cliente amigo meu passou aqui e veio, seu motoboy caiu ali e tal. Fui lá correndo. Olhei o dedão estourado. Falei, eita, nós ficamos andando de meia, eu não aviso. Peguei a moto, trouxe aqui, tava aqui uns 200, 300 metros aqui. Aí peguei meu carro, fui lá e trouxe ele pra cá, coloquei ele sentado, fui comprar uns negócios na farmácia, peguei uma bacia com água e tá eu lá lavando o pé do moleque. Eu lavando.
Quando eu olhei pra cima, o moleque assim, besta com a situação, quase chorando. Falei, o que foi? Tá doendo? Você quer ir no médico? Não, mano. Não tá doendo não, tá de boa. É que eu não tô acreditando que você tá fazendo isso. Aí, pô, você falou agora... Isso é humanidade. Eu falei, não, o Isso que eu tô fazendo por você, eu faria pra qualquer um que tivesse se machucado. Ele falou, não, eu sei disso. Mas, assim... Toda a minha vida trabalhando aqui, nunca ninguém fez isso. Eu acho que nem faria. Essa que é o... Isso. As pessoas não querem descer. Não quer descer. Não quer E descer, Jesus né? tava pra servir, né, gente? Sim. O nosso pastor, não veio. eu nunca esqueço assim que teve um dia que a gente tava no local, né? Aí o morador, mas pastor, você precisa de quê? Ele, não, eu preciso de um sapato. Ele precisa de sapato, então peraí. Ele tirou o Foi. sapato dele, toca o sapato. E as Usa. pessoas acham... Isso Porque assim, é uma coisa assim, Wagner, assim, pequena, mas... muitas vezes as pessoas acham que ela fala assim, mas não precisa agradar, precisa. Então, o que é que muda o mundo? São atitudes de amor, de caridade, dia a dia. Não é questão de você ter dó, mas tipo assim, pô, a pessoa tá com frio. Eu tenho umas 10 camisas em casa. Usa minha camisa aqui, em casa eu pego outro, ponto, acabou. Porque assim, quem tá na rua de verdade sabe o que é. Você olha no olhar de uma criança e fala, meu, eu não posso fazer nada, meu filho tá em casa, eu posso. Então o que é que eu posso fazer agora? Agora, o hoje, entende? Então, o que nos chama, deixa a gente maravilhado de estar no ministério, no imerso, né? É nosso pastor presidente, que assim, ele... Vamos entregar a marmita? Vamos entregar a marmita. Ó, você tá com essa roupa do corpo. Você quer essa roupa? Então toma essa roupa. Porque isso é evangelho. Isso é evangelho. O evangelho, ele não está limitado em 4 paredes. A igreja, ela precisa ultrapassar as paredes da igreja. Ir lá onde precisa de verdade mesmo. Verdade. Gente, vocês conseguem imaginar o crente que acorda na madrugada, ora pra Deus e Deus aponta a necessidade para ele ir lá e suprir no outro dia? Você consegue imaginar o que se passa na mente, no coração dessa pessoa? Deixa eu contar pra vocês. Logo que eu batizei na igreja, foi num sábado, no Jardim dos Eucaliptos. No domingo eu fui pra igreja. Aí, olha o que eu falei, o poder do testemunho. Subiu um senhorzinho, no púlpito para dar um testemunho. Ele falou lá em cima que já estava 1 ano sem colocar gasolina no carro. Nossa. Ele vendia terno. Só que todo final de mês, Deus mostrava uma casa para ele ir lá levar um terno. Só que todo dia ele acordava o tanque do carro cheio. Eu fui embora tão perturbado que eu vi isso daí, falando, porra de igreja que eu fui parar, mano. Um dia eu fui parar na igreja contando uma mentira dessa, como é que pode? Olha, eu me perturbei, cara. Eu batizei no sábado, no domingo já ouvi essa história aí, mano. Eu fui pra casa, falei, não, já vou sair da igreja. Batizei, já quero sair já. Não tá certo isso não. Mas o cara sobe pra contar um negócio, o cara todo sério. Contar um negócio desse. Na época eu trabalhava numa empresa que eu pegava o carro da empresa, na segunda-feira fazia reunião e entregava o carro no sábado. Era vendedor, né, externo. Então eu pegava na segunda, já fazia aquela reunião com o gerente, com o supervisor. Passava a semana trabalhando, sábado entregava o carro. Segunda-feira eu fui pegar o carro para trabalhar, um carro duro. Já contei isso aqui, é a segunda vez que eu conto, hein? Segunda vez. Carro duro. Passei no posto que tinha descendo uns 200 metros lá da empresa, tinha um posto de gasolina. Eu parei, fui calibrar o pneu, 40 libras em todos os pneus. Falei, oxe, só vai 28 libras aqui, 40 ali vai estourar os pneus. Me sacanearam. Pensei que algum amigo meu me sacaneou. Fui trabalhar e fui pra casa. Guardei o carro, né? Ficava na garagem de casa. De manhã eu catei o carro pra dirigir duro. Ô, irmão, você que dirige, a irmã também. Você sabe quando você calibra o carro a mais o pneu, você sente o carro duro, né? Sim. O pneu fica... Não tem, Sim. né? Aí, na terça-feira, 40 libras de novo em todos os pneus. Falei, meu Deus do céu, que coisa, né? Aí eu passar no posto de novo, 28. Era um golzinho. Eu trabalhava com um golzinho da empresa, um G3 na época. Quarta-feira, a mesma coisa. Eu falei, não é possível, mano. Não é possível. E eu fiquei com isso na cabeça, mas não falei pra ninguém. Quinta-feira, a mesma coisa. Sexta-feira, a mesma coisa. Sábado eu fui trabalhar, a mesma coisa. Voltei e falei, não é possível isso daí não. Não é possível não. Pensa no dia que deu tudo errado. Eu fui o último vendedor a chegar na empresa. O pessoal chegava 11 horas, meio-dia, eu cheguei quase 5 horas da tarde. Nossa. Só tava eu e os guardinhas na guarita. Subi, fui lá em cima no galpão, deixei meu carro por último e comecei a falar com Deus. Falei, meu Deus, que negócio é esse? Aí confirmou, uma confirmação aí, ó, confirmação. Todo dia 40 libras nesse carro, o que tá acontecendo? Isso não é normal. Aí, irmão, eu escutei a voz, agora você crê? Aí eu lembrei que eu tinha falado do irmão lá. E comecei a chorar. Meu Deus.
e falei, meu Deus, nunca mais eu duvido de nada que eu ouvi na igreja. Nunca mais eu duvido de nada que eu ouvi na igreja. Desse jeito. Algo que você tá falando assim que as pessoas falam assim, a gente não é perfeito, passa por muita coisa. Tinha vez que você como pai, você vai entender, né? Aí a Dália falava assim, ó, você vai sair pra trabalhar, só tem um leite. E eu lembrei disso também. E eu falava, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu só falava pra ele uma coisa, tenha fé. E você vai pra igreja fazer o quê? Graças a Deus, vamos adorar a Deus, buscar a Deus nos dias difíceis e nos dias fáceis. E ninguém sabendo. No dia de glória e no dia de deserto também. Você que tá passando no deserto, você precisa entender uma coisa. No seu deserto que você tá passando, o que é que você tá enxergando? Você tá enxergando o propósito onde você vai chegar, onde Deus vai te levar, ou você tá enxergando uma miragem? Se for uma miragem, aquilo vai acabar. Mas se for um propósito de Deus, passa pelo deserto. E acontecia alguma coisa, alguém abençoava a gente. E aí eu falei pra você. E essa questão de cesta, a gente ganhava uma cesta, aí falava, meu, vamos dividir uma cesta e sempre fazer pra outra pessoa. Aí ganhava uma cesta, tirava metade de uma cesta e fazia outra cesta pra outra pessoa. Chegou uma vez que tinha 5 cestas em casa. E sempre a gente aprendendo isso. Aí teve uma vez que a gente começou a reter em casa. Aí acabou de chegar as cestas. Então aquilo que Deus dá nas nossas mãos, você sempre pode compartilhar com alguém. E sempre Deus vai entregar mais pra você. Sempre, a gente fala assim que a gente é escolhido de Deus, né? Porque sempre que a gente vive situações difíceis, agora não tem mais o que fazer. E eu só tinha essa palavra, igual Abraão. Vamos ter fé. Porque eu falo a palavra. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Eu falo, Deus, eu sei que o Senhor está no céu, aí se o Senhor está me guardando, então eu creio em Ti. E saía para trabalhar. E Deus fazia uma situação, acontecia alguma coisa e sempre nos surpreendia. Como sempre nos surpreende até hoje, né? Por isso que eu falo, aquilo que a gente faz, nossa, entreguei uma cesta, eu fiz algo, ninguém viu. Que no céu os anjos estão fazendo assim. Eu estou marcando aqui. Aí quando você menos imagina, nossa, Deus me abençoou com isso. Não, é que aquilo que você plantou há muito tempo, Deus está nos abençoando agora. É a lei da semeadura. A lei da semeadura não falha. Exatamente. Não falha. Até a semente, quando coloca ela lá na terra, ela precisa respeitar o processo. Exatamente. Não tem como ser diferente. Você não vai plantar hoje e amanhã já vai crescer e dar fruto. Não. Pô, tem árvore que demora 10, 20 anos para tá lá na fase dela, né, na fase adulta, pode falar assim? Sim. Né? Demora, então para tudo tem um processo, né, irmão? E a gente aprende, vocês que estão ouvindo, a gente aprende que o deserto, Deus permitiu, Deus tirou o povo para o deserto, preparando o povo para chegar à terra prometida. Então, quando Deus te leva no deserto, é porque Ele já te tirou da onde você está. Porque, em primeiro lugar, você tem que sair da onde você está. Dá o primeiro passo. Exatamente. Se você não sair do lugar que você está, se você estou com depressão, eu estou deprimida, eu perdi marido, filho, eu perdi... Primeiro lugar, saia do lugar que você está. Tem gente que precisa, às vezes, saia do lugar que você, às vezes, se colocou, dá o primeiro passo. Aí Deus vai começar a caminhar junto com você. Deus, Ele tira o povo do Egito, leva para o deserto. Então não foi o diabo, foi Deus que levou para o deserto. Porque se Ele já te tirou do lugar onde você está, é porque Ele já está preparando a nova Canaã. Então, assim, o deserto, para crente, o deserto, ele é um lugar de aprendizado e preparando o seu coração. Deus preparou o coração de José antes de tornar ele governador. Você pode ver que os heróis da fé, Deus, ele prepara antes. Tem um preparamento de Deus. A escola de Deus. Dói. Muitas vezes você vai ter que passar pelo olheiro. Muitas vezes Deus vai ter que te quebrar inteiro para que Deus te construir de novo. E o construir de Deus dói demais. Dói demais. Se você falar que você se batizou hoje, você vai se batizar e vai ser 1000 maravilhas, não vai. Não vai. Só que fala pra mim, qual é a certeza que você tem? É que Cristo está com você todos os dias. Porque quebrar, você vai se quebrar. Ou é no mundo ou é na mão de Deus, igual você prefere. Mas Deus te quebrando, Ele vai te reconstruir. Ele vai te dar uma identidade. É isso que eu falo muito na rua. Que Deus, Ele quer te dar uma nova identidade. Em primeiro lugar, você fala pra quem? Eu tô te vendo. Você não é invisível. Para a sociedade, você é invisível. Você não é um nada. Para mim, não. Para Deus, não. Para Deus, a sua história pode mudar.
para Deus, você vai ser uma nova criatura. Então, assim, nosso papel na rua é esperança, é amor, é o que eles não têm mais. É você estar ali e falar assim, ei, Jesus te ama ainda. Jesus te ama, ele não desistiu de você. Mesmo que você desistiu da igreja, mesmo que você desistiu dele, ele não desistiu de você. E ele é perfeito. A gente escuta cada vez menos essa palavra, né? Antes você ouvia mais quando você saia na rua, no treino, alguma coisa. Ei, Jesus te ama. Ei, Jesus te ama. Então, é aquela coisa de estar esfriando até nisso, né? Verdade. As pessoas precisam ser curadas para poder curar outras pessoas também. Verdade. Você vê que... Aí você fala... Eu acho que você já escutou muito isso. Ah, vai passando pelo deserto, dando glória a Deus. Você já escutou muito isso? Já. Por quê? Tem um segredo no deserto. O povo saiu do deserto, depois de 15 dias começou a reclamar. Olha que foi preciso aquela geração toda morrer, nascer outra geração para entrar em Canaã. Por quê? Não é que Deus não possa fazer nada, né? Deus fez tudo, milagres, maravilha, tirou o povo do Egito. Mas o povo não tirou o Egito do coração. Exatamente. Precisa tirar o Egito do coração, precisa tirar o velho do coração, aquelas mágoas passadas. Você percebeu assim que você recebe um elogio, a gente esquece. Mas se for uma crítica, mas eu lembro, tal pessoa me criticou nisso. Mas você sabe, irmão, que hoje acontece muito isso porque a dificuldade que é para você olhar para dentro de si, reconhecer as suas falhas é difícil. Se eu pedir pro irmão agora falar 3 defeitos e 3 qualidades suas, você vai ficar pensando uma cota para falar. Verdade. Porque para você fazer uma autoanálise de você mesmo é difícil. É difícil. Mas para você apontar o defeito do próximo, se eu falar para você, fala 3 defeitos da esposa, é rapidinho, você vai desenrolar 3 aí. Mas se eu falar para você, fala 3 seu, é difícil. É difícil. É difícil porque você não encontra o seu erro assim de pronto. Você pode até pensar alguma coisinha, mas é diferente da visão dela. Verdade. Entendeu? Sim. Às vezes o que é defeito para ela, para você é qualidade. Verdade. E vice-versa. É igual você Sim. fala assim que na psicanálise todos nós temos um gatilho, né? Quando alguém fala, mas você não fez isso direito, a pessoa já se arma, mas eu não fiz isso por causa disso, já quer se justificar. Exatamente. E a gente fala assim, olha para Cristo. Ele não quis mostrar que ele estava certo ou errado. Ele foi como ovelha muda até o matador, falando assim, eu vou morrer por vocês. Eu vou até o fim por vocês. Então, se Cristo foi por mim, por você, né? Então, Cristo morreu a nossa morte para que a gente possa viver a vida dele. Então, eu falo assim que a questão não é ser crente, não é ser evangélico. Então, pastor, o que seria isso então? Pensa no seguinte, você tem falado como Jesus? Você tem o cheiro de Jesus? Você fala como Jesus? E muitas vezes eu olho assim, em casa e falo, meu Deus do céu, será que Jesus falaria com ela desse jeito? Eu falo, não. Paulo fala, miserável homem do que sou. Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu me pego fazendo isso. E esse homem aqui, carnal aqui, nesse homem carnal aqui, isso aqui toda hora quer fazer mais coisa que agrada a carne. Exatamente. Mas o que a carne... a minha vontade está aplaudindo, será que o céu está aplaudindo também? Verdade. E você falou de Paulo, entra muito no que a gente estava comentando agora há pouco, de ter uma experiência com o Espírito Santo, de ter uma experiência com Deus, porque a transformação de Paulo só se deu pela experiência que ele teve com Deus. Sim. É o que acontece com essas pessoas, até arrepia, essas pessoas que não crê. Você falou de Paulo, se não me fala a memória, se é Gálatas, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É muito sério. Aí você olha, será que Cristo vive em mim mesmo? Com essas atitudes? Aí você fala, não, mas eu não sou perfeito. A gente fala assim, se eu vou para a igreja que eu não for perfeito, então você nunca vai. Você nunca vai, porque assim, o que Deus quer é o seguinte, filho, não importa como você vai chegar, o que importa é você chegar. Não é com pressa, não é correndo. Sim. Não, agora eu vou ler a Bíblia, não vou falar mais. Não, não é isso. Você tem que chegar, vai devagarzinho, vai no seu tempo, mas vá. E Deus está de braços abertos. Ele nos amou de um jeito que até quando morreu de braços abertos, falando que nos amava. Meu irmão, vai ser tão bom chegar no fim da vida ali, nos últimos minutinhos, a gente pensar igual Paulo, hein? Rapaz, vou com fé, lutei um bom combate. É verdade. Com essa certeza que tá no colo do Senhor. Eu fico olhando para umas pessoas, eu queria conhecer
tal ator, tal pessoa. Eu falo, meu, eu quero conhecer Cristo. Imagina você estar do lado de Imagina, Paulo, Abraão, a ceia, Isaac, imagina Jacó. a Santa Ceia, meu. Gente, eu conversei com um amigo meu, ele é muito crente que chega a ser meio doido. Ele falou pra mim que teve uma época que ele orou assim pra Deus levar ele logo, que ele não via a hora de estar com Cristo. Até ele entender que ele tinha um propósito, uma caminhada. Aquele amigo que nós estava falando ali, aquele doido. Você acredita nisso? Eu começava a ler a Bíblia e eu falava, meu Deus do céu. Você entra dentro eu falava da Bíblia. Eu falava assim, não, isso é mentira, isso não pode acontecer umas coisas dessa. Isso não tem como acontecer isso. Aí quando você se entrega totalmente, o Espírito Santo começa a mostrar o céu pra você e fala, meu Deus do céu, eu quero ir embora logo. Eu quero estar logo com esse Deus. Eu quero... Helene Martins que fala? Eu quero estar além desse mundo. Sim. Então você fala, não, eu quero conhecer esse Deus. Mas quanto mais você vai se distanciando de Deus, ficando longe de Deus, Deus fala, eu quero te ajudar. Mas Deus só ajuda aquele que quer ajuda. Deus, ele tá com a mão estendida, com os braços abertos. Você quer? E Deus é tão educado que fala, se você quiser, eu tô aqui para te ajudar. Se você der um passo, eu vou dar 10 passos a seu favor. Então você que muitas vezes se encontra... Que eu já tive uma vez com um caso com um traficante, e ele era muito respeitado na favela, tudo. Você falava assim, rapaz, o cara não chora, né? Mas o homem, de verdade, quando ele coloca a sua cabeça no travesseiro, só ele sabe o que está passando naquela mente ali. Só ele sabe o que ele está enfrentando dentro dele mesmo de verdade. Então, muitas vezes por causa de uma classe social onde está, muitas vezes por causa de uma coisa que não pode se decepcionar, mas Deus não é homem que está nos chamando, não é presidente, é o Deus que criou os céus e a terra. Ele falou, tu és meu, eu te criei, ainda que a sua mãe, que te gerou no ventre 9 meses, esqueça de você, mesmo assim eu não esqueceria de você. O amor de Deus, eu falo assim que a gente fala, mas não tem como entender. Foge a mente humana. Foge, porque é algo sobrenatural. Eu já vi vários filmes assim, né? Tive uma experiência, vários filmes, várias séries, mas uma série que a gente tá assistindo agora aqui, Wagner, eu falar pra você, enche o meu coração, fala, meu Deus, passou muito o que foi mais realidade, aquela série The Josie. The Closing, né? É uma série sensacional. Você eu fala, assisti tudo. Eu falar pra você, eu já chorei muita série, mas aquela fala, traz à memória o que Cristo fez. Tem muitas controvérsias, né, nessa série, que a própria igreja implica com ela, né? Porque assim, a gente tem que entender, a gente pode assistir e ler, mas você tem que ler a Bíblia. Por quê? Porque ali eles têm uma autoridade para usar, tipo, como se fosse uma novela. Pra endossar algumas partes colocar ali, né? E por isso que fala, crente, assiste, mas lê a Bíblia. Porque você não vai ficar enganado, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, assim, você sempre vai... até falo pra minha filha, lê, mas isso aí não tá na Bíblia. Isso aí eles acrescentam, né? Pra dar audiência, algo assim. Né? Mas, assim, mais próximo, acho que, você entende o amor de Jesus, né? Que a gente fala. Pra trazer até mesmo as pessoas que estão, às vezes, desviadas, um pouquinho tá afastado, pra ver o amor que ele tem, o cuidado que ele tem. Jesus, ele tem um cuidado com a gente, um amor. Deus é o amor, ele é o amor. Então não tem como explicar porque ele é o amor. É um amor que vai além de tudo, além das nossas imperfeições, além dos nossos erros. Deus, ele é um amor tão grande que ele nunca vai nos desamparar. Mas por que eu passo dificuldade, eu passo fome, Deus às vezes permite passar por dificuldades, passar por isso para testar a gente. Eu já vi tem uma pastora que é muito amiga nossa, me chama muito, o texto que ela fala, o testemunho dela, que ela comia com os filhos dela água e fubá. Fazia, sabe, para poder, para os filhos dela, e quando eles estavam com muita fome, ela colocava para dormir. E no outro dia ela estava pregando nas igrejas. Ela falava, eu estava pregando com fervor. Porque eu sei que Deus, ele está testando. Hoje ela, com mais de 50 anos, já está na quarta faculdade. E os filhos tudo formado. Então, assim, Deus, às vezes, ele permite para testar o nosso coração. Será que eu vou louvar com o meu armário cheio e vazio? Será que eu vou pregar com o meu armário vazio? Será que eu vou pregar o ano inteiro com a mesma roupa? Será que eu vou pregar a pé? Será que eu vou pregar com os meus filhos dando trabalho?
Será que eu vou pregar com as dívidas batendo a minha porta ou só quando vai tudo bem? Exatamente. Né? Então, assim, a gente olha para os heróis da fé. Você acha que foi fácil para eles naquela época? Você me fez lembrar, né, nessas palavras da passagem de Jó. Quem viveu na pele isso, né? Exatamente. Então, assim, adorar a Deus também vai muito além do que nós podemos imaginar. Eu posso adorar a Deus lavando uma roupa. Eu posso adorar a Deus limpando uma casa. Eu posso adorar a Deus. Adorar a Deus é em todo momento. Em todo momento. A nossa adoração é única e exclusiva para Ele. Ele é o único que merece a adoração verdadeira. Eu sou meio doido, de vez em quando vem umas paradas na minha mente, irmão. Eu sou meio xarope. Não bato muito bem das ideias, não. Mas já passa na minha mente de estar num salão cheio de gente, entrar um cara armado e falar, meu, quem falar que serve a Deus vai morrer aqui. Ixi, mano, eu vou ser o primeiro a pode matar. Não nego. Eu não nego, irmão. Em nome de Deus, por nada nesse mundo. A gente vai ter agora o Equibalo, né, é o nosso congresso de missões que nós fazemos todo ano. Todo ano é para isso, é um congresso voltado a missões para conscientizar o que é a missão. Para que eu sou uma missionária? Para que serve a missão dentro das igrejas? Missão é isso, é você se colocar no lugar, é você abraçar um morador de rua cheirando mal. É você se colocar, é você ter o arroz, você pegar e dividir no meio. É você sair pregando, é você não ter medo. Olha para hoje, para os cristãos que estão vivendo, né, portas abertas. Olha as pessoas que estão, todo dia nós acompanhamos, né, e vê as pessoas que não negam. Eu vi hoje mesmo famílias sendo queimadas viva, tá até no Portas Abertas, sendo queimado viva, o pai com a mulher e as duas crianças, e eles também sendo enterrados vivos. Tem a imagem, glorificando. E aí o pai falando assim para os filhos, é só um momento de dor. Daqui a pouco nós vamos estar. Isso aconteceu muito lá na faixa de Gaza, né? Sim. Com a briga então, lá assim, de Israel. será que triste, nós né? aqui Imagina. no Brasil estamos preparados para viver isso? Não. Será que se a pessoa virar a arma na cabeça do seu filho e falar, negue Jesus ou ele vai morrer, e você saber que não é um blefe, será que você nega, sabe? E isso, amor por isso vai chegar, as pessoas não estão entendendo que isso vai acontecer uma hora. A perseguição está tão assim de uma forma que é aí que vai se revelar o verdadeiro. Exatamente. E está acontecendo muitas coisas. A gente falou da internet, que ao mesmo tempo que é bênção é desgraça. Sim. Acontecendo muitas coisas que está denigrindo a igreja. Sim. Vocês têm uma opinião para dar sobre o caso do pastor Mirim? Daquele do The Power, The Best, The Frozen, The King, The Power lá, meu? Porque assim, eu vou falar eu primeiro. Eu fico indignado, cara. Eu não consigo ver aquilo com seriedade. Me perdoa, mas não tem como eu que tenho um conhecimento ir na igreja que permite esse tipo de situação, que é constante lá, né? Não tô aqui para julgar, quem sou eu para julgar? Mas assim, eu prefiro me abster e sair, não frequentar, e nem outro, se fosse o caso. Sim. Vocês têm uma opinião formada sobre esse assunto? Sim, tenho. Primeiro, ele é uma criança. Sim. Será que ele estava tendo ali um ensinamento a alguém para ensinar ele? Por isso que a gente falou muito assim. Então, mas ele é bem malicioso, viu? Sim. Eu vi uns documentários com ele em alguns podcasts. Eu vi. Mas assim, que nem fala assim, quem você tá, que nós já falamos, quem você está seguindo? Hoje as pessoas estão seguindo, não estão tendo exemplos. Assim, você está numa igreja, no ministério, em primeiro lugar, a Bíblia fala de novo, conheceis a verdade vos libertará. Hoje o crente não quer ler a Bíblia. O crente não quer ler a Bíblia, não quer jejuar, não quer estudar. Né? Isso. Eu vou pregar, deixa eu ver daqui da internet. É o crente rebote. Eu vou pregar, eu vou ver aqui da internet e vou pegar ali pronto e vou falar. As pessoas hoje não querem pagar o preço, estudar, orar, que nem nós temos na escola de teologia toda segunda-feira. As pessoas hoje, igrejas não querem ensinar, o Leandro, o pastor presidente Paulo e o pastor Fernando são teólogos formados, dão aula de teologia, não tem dinheiro, não pode fazer.
Obreiros não querem fazer teologia, não querem estudar. Para que eu não quero ser um teólogo. Estudar a Bíblia, para não ser enganado. Hoje as pessoas estão sendo enganados por falta de conhecimento. Que triste, sendo enganado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Demais. Então, assim... Eu então, um caso aqui, eu fazia teologia há uns 11 anos atrás com o pastor, né? Aí eu posso falar assim, ó, foi 2 rapazes lá, e 2 jovens ia direto, né? Ia lá em casa, tudo, né? Aí o jovem sumiu. Depois de uns 2 anos, eles apareceram. E aí, como vocês estavam? Pastor, rapaz, a gente foi no Ceará, foi em tal lugar, fazendo o quê? Fazendo isso. Receba, não sei o que. Ele, pastor, posso falar a verdade? Fazer o quê, né? O povo gosta disso, né? Então, o que a pastora estava falando. Qual é a mensagem de Cristo? A mensagem da cruz. Se eu falar pra você, se arrependa, você precisa mudar de vida, você precisa se arrepender. Você tá andando errado. Você fala, Mas você fala, Wagner, você vai receber a benção. Ó, tinha algo para Deus te entregar. Opa, agora, com as 2 mãos. Exatamente. Então, assim, todas as igrejas, se a mensagem da cruz não for suficiente, nada mais é. Congresso não é suficiente. Chave disso, chave daqui não é suficiente. Porque a mensagem que Cristo pregou foi: arrependa-se, tome a sua cruz e siga-me. E o que a pastora estava falando, nós somos pastores, nós temos uma cobertura sobre nós, que vai assim, ó, vocês estão andando errado, vai por aqui, vai por ali. Tem uma orientação. Agora, se você se titula pastor, como você chegou a pastor? Você foi obreiro? Você foi diácono? Você foi presbítero? Quanto tempo foi isso aí? Tem um irmão que ele foi para uma vigília ele era obreiro. Aí passou outra vigília, era diácono. Na outra vigília era pastor. Eu falei, daqui um dia você é Deus. Foi. Então, assim, a pessoa me pergunta, eu sou missionário. Primeira pergunta que eu faço, você é missionário? Você fez missão aonde? Você é missionário? Você fez missão aonde? Sim. Ah, não, eu vou nas igrejas. Não, isso não é fazer missão. Fazer missão é nos becos e nos valados. Isso é ser missionário. Ser pastor, na igreja é fácil. Pastor de verdade está lá atrás das ovelhas perdidas. Então, as pessoas hoje têm colocado um evangelho que eu não achei na Bíblia. O evangelho que eu vejo Cristo falando e pregando é: vai até o beco e os valados. Vai lá e entrega um panfletinho na mão do traficante. Porque ele não pode pegar aquele panfletinho e colocar no bolso. Aquela hora ele não pode aceitar, mas ele pode pegar aquele panfleto depois de falar: rapaz, essa mensagem falou comigo. A palavra de Deus, ela nunca volta vazio. Na igreja é fácil. Todo mundo é crente de verdade. Todo mundo pode adorar. Mas o chamado de Cristo é o quê? Portanto, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Que nem desse caso, eu acredito que falta orientação. Eu acredito que se Deus tem um chamado na vida dele, faltou primeiro orientação. Se ele tá ciente do que ele está fazendo, faltou temor. Né? O Paulo fala, antes como era menino, eu falava como menino. Então, assim, ele ainda é uma criança. Dá tempo de se alguém pegar e falar assim: olha, você está errado, vamos pelo caminho do evangelho, vamos seguir. Eu acredito que ele pode ser, sim, pode estar sendo usado. Como ele também pode estar sendo usado para ganhar dinheiro. Porque hoje em dia, infelizmente, tem pessoas que usam para ganhar dinheiro. Sim. Mas hoje em tudo, o ensinamento, quem você está seguindo? Quem você está sendo orientado? Quem está sendo o seu pastor? Ou você, porque hoje em dia a gente vê pessoas que não querem mesmo. Tem pastores que nós ouvimos: não nasci para pastorear, nasci só para pregar. Tem gente que vai numa igreja, vai na sua prega, vai na minha prega. Entendeu? E pastor, eu chamo o pastor para quê? Pastor é para pastorear, é para cuidar, né? 99, uma alma. Será que o pastor de verdade vai atrás daquela uma alma ainda? Então, assim, uma das coisas que o pastor pega muito é isso. Cuidar. Hoje em dia, dá trabalho cuidar? Lógico que dá. Quantas patadas a gente não leva de ovelha, de bodes aí? A gente leva muita patada. Imagina. E outra coisa, não faça ação esperando muitas vezes recompensa. Muitas vezes você não vai ter recompensa. Às vezes a recompensa que você vai ter é um abraço e um olhar sincero de um obrigado. De você saber que a ação que você fez valeu a pena. Valeu a pena você sair, você ir na rua, valeu a pena. Não espere recompensas, não espere que as pessoas te aplaudam muitas vezes. Se isso vir, é bom, mas não espera. A recompensa que nós esperamos é do céu. Você já imaginou, Wagner, você tem muitas coisas que você fez que ninguém sabe. E você chegar no céu e falar: vem cá, meu servo bom e fiel, porque você fez isso e isso. E muita gente,
Rapaz, ele fez isso e isso. Porque aquilo que a gente faz em oculto vai ser manifestado na glória. Exatamente. Então, a gente não precisa mostrar pra ninguém. Deus tá vendo. Hoje em Se dia Deus tá vendo. fala, se a vendo, gente não tem tira jeito, foto, filma, porque as pessoas têm que ver o trabalho que nós fazemos. E que a gente faz, senão a gente... Como que eu vou falar que eu faço ação social há mais de 6 anos? Então hoje, até para que a gente possa pedir ajuda, hoje nós não temos ajuda de governo nenhum. Então para que eu possa mostrar o meu trabalho, que eu realmente entrego, hoje a gente tira foto para comprovar, às vezes a pessoa, vamos supor, tem pessoa que doa, para comprovar que aquilo que a pessoa doa, eu estou realmente fazendo trabalho social. Sim. Né? Hoje em dia é importante para isso, para que nós possamos comprovar. A pessoa doou um dinheiro, a pessoa doou uma comida, uma mistura. Então, olha, o seu trabalho está sendo feito, o trabalho social, né? E tem muitas pessoas que não entendem isso, mas infelizmente hoje é preciso, né? Mostrar que realmente é feito. Mas não espere. Não espera. Não exatamente. espera. Ouvi naquele dia. Porque, sabe que o trabalho de vocês não vai ser fácil, né? Não. É árduo. Muito. É árduo. Mas eu sei que Deus é com vocês e que Deus vem com toda a providência, né? Irmão, passou por 7 overdoses. Eu tô pensando nisso até agora, meu. Tá doido, é só Deus na tua vida mesmo, hein? É recompensa boa, velho. Recompensa boa, velho. É verdade. Eu falo É. que... Eu vim de uma igreja católica, né? Eu vim do interior de uma igreja católica. E eu lembro que com 10, 11 anos, né? Eu comecei a tocar, comecei a tocar violão. Eu ajudava o padre, meus irmãos. E eu lembro que eu já fui professora de crisma, de catecismo. E eu lembro que meus professores falavam assim pra mim: você não vai ficar aqui muito tempo. Eles já não sabiam, né? Você não é daqui. E eu amava, eu falava: jamais eu vou deixar vocês, né? E eles falavam assim: você não é daqui. E aí eu com 19 anos engravidei da minha filha. E aí minha família começou a frequentar a igreja evangélica. E uma pastora, senhorinha, virou pra mim e falou assim: Deus vai te tirar daqui. No interior, a gente jamais ia pensar em morar em cidade grande. Mato mesmo. Falava assim: Deus vai te levar pra longe. Você vai... Aí eu engravidei, saí da igreja. Falou assim: é pelo amor ou pela dor. Então cuidado, quando Deus fala é pelo amor ou pela dor. E aí, quando ela tinha 2 aninhos, Deus falava. Eu sempre visitava. Seu tempo chegou. Ele falava: você vai pra longe. E aí tudo que nós estamos vivendo hoje, Deus falou, Deus avisou. Tudo. Do marido, ela falou assim: eu te vendo um moreno rindo atrás de você. E o Leandro, ele ri muito mais que eu. E falou tudo que eu estou vivendo hoje. Tudo. Missionária, igreja, tudo. Coisa então, linda, assim, né? Deus, ele fala. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. E aí, quando eu vim para São Paulo, conheci o Leandro, primeira pessoa conheci. E aí, eu lembro que eu gostava muito daquele versículo: sai da tua terra, da tua parentela, né? E eu achava que era para ele e para a família dele. E eu achava que era, né? Não tinha cortado o umbigo umbilical. E eu achava... E aí Deus falava: sai da tua terra para tua... E eu achava que era para ele, eu casei para ele. E um dia, nas primeiras ministração minha, há 14 anos atrás, eu tava orando à noite. Eu lembro que eu tinha levado um tapa na cara, assim, de Deus. De madrugada, ele virou para mim e falou assim: não é para ele, é para você. Eu tirei você da tua terra, da tua parentela, para fazer o que eu tinha que fazer sobre a sua vida. Então, muitas vezes, algo não acontece na nossa vida porque nós estamos em lugares que Deus já mandou sair. Às vezes, nós estamos em ambientes que Deus já falou que não nos permite mais. É para mim me afastar da minha família? Não, família, amar Deus, né, honrar pai e mãe. Mas, às vezes, Deus permite que a gente saia do meio da nossa parentela. E aí, quando eu entendi que aquilo era para mim, a minha vida ministerial fluiu. Eu sei dizer que Deus é bom a todo tempo. E a todo tempo Deus é bom, né? É. Pastora, falar para crente é fácil. É. Falar para crente é fácil. Ele já é do meio. Ele já conhece um pouco ali. Ele vai te dar uma atenção. Eu queria que você desse uma palavra para quem não serve a Deus. Sim. De repente, até para quem não acredita. Para alguém que vai chegar esse vídeo, que vai chegar essa imagem. Sim. Manda um papo para essa pessoa que não é crente. Que tem diferença você falar com um crente e você falar com uma pessoa que não é crente. Sim. Fala para essa pessoa. Você que não se diz que não acredita em Deus.
Em primeiro lugar, Deus ele fez os céus e a terra, ele criou você e você não foi por acaso. Né? Eu costumo muito falar que você não foi do acaso. Deus ele tem algo na sua vida tão grande, sim, porque se você está aqui é porque ele protegeu a sua vida. Deus ele criou você com tanto amor. Você nasceu para ser amada. Você foi escolhida e você foi separada. E eu tenho certeza que em algum momento você pode falar que não acredita em Deus, mas eu tenho certeza que em algum momento Deus já falou com você. Você só basta uma pequena resposta ou alguma coisa acontecer para você se entregar a Ele. Eu desafio você a simplesmente falar, eu não acredito, mas me mostra. É só isso às vezes que Deus quer de você. Ou às vezes Deus quer falar que a sua ferida, eu não sei se você foi traída, eu não sei se você foi abandonada, eu não sei se você foi abusada, mas eu acredito num Deus que Ele cura e Ele pode todas as coisas. Assim como eu tenho uma vida muito difícil, já fui abusada, já fui traída, já fui abandonada com uma criança no colo. Deus, Ele cuidou de mim. E eu passei por um momento que você passou, de não acreditar, de achar que eu fui o acaso e de achar que a minha vida não valia nada. Até pensei em tirar a minha própria vida. Mas quando Deus tem algo grande na nossa vida, Ele não permitiu você passar por isso. Porque Ele vai chegar no momento em que Ele vai fazer você um vaso precioso na mão do Senhor. Deus, eu creio e eu profetizo que Deus vai fazer sobre a sua vida um casamento como Deus colocou na minha. Deus colocou um pai sobre a vida da minha filha honrado. Deus me fez uma mulher honrada. Porque no momento que eu não tinha nada, eu tinha Jesus. No momento que você não tem nada, Ele é o seu tudo. Ele é o seu tudo. Se apegue a Ele, faça uma experiência com Ele. Se você quer mudar de vida, você que está me ouvindo, você não aguenta mais a sua vida. O Senhor está te convidando nessa noite. Chore, porque o Senhor, Ele recolhe as suas lágrimas. O Espírito Santo vai até você. E eu creio na sua mudança. Eu creio que o Senhor vai fazer sobre a sua vida o que Ele fez na minha. O Senhor, Ele não perde nenhuma batalha. E o Senhor não vai perder a sua. Até hoje, o Senhor nunca perdeu uma batalha. Deus é aquele que Ele renova as forças. E Ele fala, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Às vezes você está cansado da vida que você está levando. Chega de sofrer. Chega de se humilhar. O Senhor, Ele quer algo mais com você. Ele te escolheu. Ele te separou. Você imagina, o Senhor, Ele te fez com as próprias mãos. Olha o cuidado que Ele teve com você. Você é perfeita. O Senhor, Ele deu o seu único filho. Quem faria isso por mim e por você? O Senhor, Ele fez os céus e a terra por mim e por você. Não desista do Senhor, Ele não desiste de você. O Senhor, nessa noite, Ele te chama a voltar para Ele. Volte para os caminhos do Senhor. É difícil, eu sei que é difícil. É dolorido, eu sei que é dolorido. Eu já passei por isso. Eu voltei toda quebrada. Mas Ele é o único que pode nos reconstruir. Ele nos dá anel nos nossos dedos, Ele nos dá veste nova, Ele nos dá identidade de Cristo. O mundo, ele tira a nossa identidade. E o Senhor, Ele te dá uma identidade nova. Aquilo que passou, ficou para trás. O diabo não tem mais o poder de acusar você do que você fez. E eu creio que você vai ser um testemunho ainda para muitas pessoas, até na sua família. Glória a Deus. Amém. Quando eu dar uma palavra, caramba, impactou. Verdade. E é bom falar, também acho que vocês vão concordar comigo. Talvez seja a única coisa no mundo que você não perde nada. Nada, nada, nada. É servir a Cristo, é ter fé em Deus. Verdade. Não perde. Porque se no fim de tudo for verdade, Yeah. você vai viver o melhor. Yeah.
Verdade. E se no fim de tudo não for verdade, você foi um bom filho, você foi um bom marido, você foi um bom pai, você viveu uma vida digna, plena e deixou um legado lindo. Tá vendo que não tem como você perder? A pessoa que segue os ensinamentos de Jesus Cristo, que se chega a Deus, ele não perde. Não tem como ele chegar no final da caminhada dele e ter alguma perda. É verdade. Imagina. Não tem como. As pessoas falam que a vida é curta, né? Mas o céu é eterno. O céu é eterno. Então, a vida pode ser até curta, mas o céu é eterno. É a eternidade com ele. Bom, pena que o podcast aqui não é eterno e nós precisamos encerrar, né? Eu vou encerrar com o irmão também agora mandando uma mensagem. Acho que a pastora Dália foi muito enfática, ela falou. enfática nas suas mensagens, né? E o que eu quero deixar para você é... Você vai lembrar de um texto onde está tendo um velório e a mulher, ela tá chorando porque o seu filho está no caixão ali. O marido já tinha ido embora e ela agora está envergonhada porque o único sustento dela e o único que ia dar aconchego para ela, ia dar carinho para ela era o filho. E morreu. Quando morre, Wagner, não tem mais o que se fazer. A gente apenas dá consolo para a pessoa. Sim. Tem pessoas que você que está ouvindo, parece que tudo morreu na sua vida. Não tem mais jeito. Agora, afinal de contas, como se diz aquele velho ditado, depois que o leite é derramado e a vaca vai pro brejo, não tem mais o que se fazer. E muitas vezes a pessoa fala, não tem mais o que se fazer. Tudo morreu. Minha vida sentimental morreu, minha vida familiar morreu. Realmente cheguei ao fim do poço, não tem mais o que fazer. Mas, naquele dia, tinha um homem chegando, vindo do mar da Galileia diferente. Era Jesus que estava subindo. E quando Jesus está subindo, ele manda parar o cortejo de morte. É o que Deus está falando para você hoje. Para o cortejo de morte. E tinha algo ali que ninguém poderia falar para aquela mulher, mas ele poderia falar, que era, não chores. E ele toca no morto e ele volta a reviver. Ninguém pode falar para você, não para de chorar, para desse lamento, porque ela não pode mudar a situação da sua vida. Mas aquele que parou o cortejo naquela noite, ele fala para você hoje, para de chorar. O tempo de chorar acabou, agora é tempo de cantar. Glória a Deus. Hoje o Speedbag foi uma edição muito, muito, muito especial para mim e para todos que estão assistindo. A gente conseguiu trazer esperança, falar de Deus. Trouxemos o pessoal aí do Projeto Imersos, né? Imersos. É Imersos? Projeto Imersos, falei certo? Isso. Projeto Imersos, que estão resgatando almas, ajudando criança de tudo quanto é jeito, gente com problemática de tudo quanto é jeito que vão até eles. Tem um apoio aí da igreja, do pastor, da pastora Dália. E eu só posso dar os parabéns para você e rogo a Deus que dê tudo certo nessa caminhada, que vocês consigam todo o apoio que vocês precisarem, que eu sei que na nossa comunidade aqui tem muita gente necessitada de um pouquinho dessa esperança que nós temos, dessa convicção em Deus que nós temos no nosso coração. E essa é uma semente que ela precisa ser semeada para muitas pessoas. Dependem de vocês, a missão, vocês sabem que não é fácil, mas Deus é contigo. Amém. Com certeza Deus está nessa missão aí. Amém. Tá aí, vocês vão conseguir transformar a vida de muitas pessoas, eu sei disso, eu tenho certeza disso. Eu creio. Porque a maior recompensa que a gente tem é saber que a gente fez a diferença na vida de uma pessoa. Uma é questão das 99 ovelhas lá, né? Aquela uma que você consegue puxar. Já. Exatamente. Quando alguém vira para você, uma criança, uma mãe, uma menina que já estava sem esperança nenhuma no olhar, vira para você e te agradece, é o seu maior pagamento. Entendeu? A gente fala assim, visite as nossas congregações, né? Coloca no Instagram AD Imerso, já vai aparecer a Imerso do Guarapiranga, isso, passa aí tudo daqui já, da aproveita. sede e do Grajaú, e tem um instituto também, né? Isso, o nosso instituto fica lá no Grajaú, né? Pertinho ali do terminal, é o instituto embaixo, a igreja em cima. A nossa igreja Imersos, a sede aqui no Vila São José, aqui pertinho na Avenida 1. E temos a do Guarapiranga, o pastor Wellington e a pastora Daiane, que toma conta lá no Guarapiranga. E aqui o pastor presidente, o pastor Paulo e a pastora Selma. E os pastores locais, Fernando e a Claudete. É uma galera grande, uma galera dando esse grande. apoio todo aí. Adolescentes, né? Nossos líderes, Lucas, Bianca, Gabriel. Nós temos adolescentes, temos o grupo de jovens. Temos as nossas criancinhas, que está muito grande. Nossa sala de crianças é enorme.
Temos o nosso trabalho, né, da teologia, nós damos aula de teologia, né, um valor muito simbólico, mas como eu falei, não tenho dinheiro, vamos estudar. Estamos aqui para ajudar e para ensinar. Uma coisa que a gente não pode faltar de falar é o quê? A gente sempre fala, né? Sai do raso e vem para o profundo. Isso é profundo, né? Isso é profundo. Vocês querem fazer mais alguma consideração antes da gente encerrar? Só agradecer o espaço que a gente pode estar aqui, né? É uma honra. Demais, é uma honra poder estar aqui. Obrigado volta, mesmo, viu? né? Uma honra. Vai ter volta. Nós conhecemos, né? Vou estar com essa galera aí que vocês citaram aí, trazer esse A gente pessoal vai aí. tentar trazer pessoal, né? Nós conhecemos através da pizza, né? Que é muito bom. A gente está aqui há 4 anos, né? E somos né, clientes fiéis porque é maravilhoso. E você vê, Deus usou, né, a sua vida. Eu creio que vai usar, né? Nós queremos agradecer muito a nossa primeiro, né? E é uma honra, né, poder estar aqui hoje. Poder estar aqui é uma honra. Porque eu sei que Deus vai levar você a um lugar muito grande. Amém, eu acredito que não vai ficar só aqui. Isso aqui é só uma porta do que Deus quer sobre a sua vida. Mas eu acredito que Deus quer ir muito mais além, né? As suas músicas, né? Eu vi algumas, eu amo. Então, assim, Deus quer levar você muito além disso. A experiência que Deus quer com você é maior do que isso. É igual eu falei com vocês, a gente conversa com muita gente, cabeças de tudo quanto é tipo, mas aquela pequena oportunidade que a gente tem de falar de Deus, de falar do amor de Cristo, a gente aproveita e fala. Porque no final das contas, meu irmão, é só você e Deus. É verdade. No final ali não vai ter ninguém, não vai ter esposa, não vai ter filho, não vai ter pai. É só você. Você vai voltar do jeito que você veio, mano. Exatamente. Pelado, sem nada, velho. Sem nada, sem nada. Quando Deus vir te resgatar, é só você e ele, meu irmão. Então, torce pra ir com ele mesmo, viu? Que pode ser diferente. Aí é ruim. Verdade. É ruim. Verdade. A gente fica por aqui, o Speedbag. Eu tô lisonjeado. É uma satisfação inenarrável, de verdade. Obrigado mesmo, Wagner. Passar esse tempo aqui com essa conversa com vocês, falando de Deus, falando das experiências, das expectativas e principalmente do trabalho que vocês fazem mediante o projeto Imersos, que é muito importante para a nossa comunidade do Grajaú aí, viu? Que Deus abençoe vocês em tudo. Amém. Speedbag fica por aqui, um forte abraço, que Deus abençoe a todos e que essa palavra hoje aqui possa chegar em alguns corações aí que estão meio duro, mas que amoleça. Volta para Cristo, que é a melhor coisa que tem, gente. Sim. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Speedbag Podcast, a voz dos cristãos também agora, velho. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado, gente.